eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. O seguimento de Jesus passa por escutá-lo. Primeira etapa. Segunda etapa, segui-lo. Terceira etapa, estar nos seus braços, ou conforme o texto, nas suas mãos. Você que está nas mãos de Cristo, atenção, você pode sair de lá a hora que você quiser, mas assuma as consequências. Você pode viver a vida que você quiser, mas assuma as consequências. Agora, você estando na mão de Cristo, ninguém te arrancará de lá. Nem queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação neste momento. Nós estamos no 4º domingo da Páscoa, e é um domingo que se repete em todos os anos litúrgicos. É o chamado Domingo do Bom Pastor. Quando se fala de pastor, se lembra de ovelha. E quando se fala de pastor e ovelha, há uma relação de confiança, de convivência e de intimidade. Lembremos-nos do Papa Francisco, quando ele dizia que os pastores da igreja devem ter cheiro de ovelha, porque na verdade os pastores de ovelha o têm. Quando se fala de pastor e ovelha, a palavra maior que tem que ressoar no nosso coração é convivência, intimidade, amor recíproco. Aqui tem algo interessante. Por que nós somos cristãos? Por que nós somos católicos? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que de missa? Por que de adoração? Por que de vida sacramental? Porque nós queremos ter intimidade com Jesus Cristo. Nós queremos conhecê-lo. Nós queremos entrar no coração dele e permitir que ele entre no nosso. Se isso não acontecer, nós teremos apenas religião. E o que nós vemos na sociedade hoje? Que pessoas que têm só de religião mudam de igreja como trocam de blusa. Essa não está boa, eu pulo para aquela. Essa aqui também não me agradou, tem mais umas 40 mil para eu escolher por aí. Não é questão de religião, é questão de espiritualidade, de criar raízes em Jesus Cristo e alimentar essa espiritualidade pela religião católica, porque somente a religião, ela não cria intimidade. Veja que entre os 12 escolhidos, um era traidor. Jesus vai chamá-lo de amigo, mas ele não foi amigo de Jesus. Então tudo que nós fazemos e tudo que o Senhor confiou à sua igreja é para que nós tenhamos convivência com Ele, intimidade com Ele, partilhar a vida com Ele. Repita: nós não cremos numa doutrina. Nós não cremos numa doutrina. Nós não cremos num livro. Nós não cremos no livro. Nós não cremos numa ideia. Nós não cremos numa ideia. Nós acreditamos numa pessoa. Nós acreditamos numa pessoa. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. E por causa dele, nós conhecemos a Sagrada Escritura, celebramos a Eucaristia, ouvimos a sua palavra, o recebemos na Eucaristia, buscamos a confissão. Para que isso? Porque eu quero conviver com Jesus Cristo. Acredito que todos aqui têm amigos, amigas, uma pessoa que te ama de verdade. Como que você pode ter amigo se você não convive com essa pessoa? A maioria de vocês eu conheço de vista. Alguns a gente convive mais próximo aqui no santuário. Um eu atendo, uma confissão, outra. São níveis de relacionamento, né? Outros a gente fala, ô padre. Outros, ei. Mas a minha pergunta é: os mais próximos a mim e os mais distantes aqui no santuário, me respondam. O que falta
para que eu e qualquer pessoa aqui no santuário sejamos grandes amigos. É uma palavra só, quem acerta? Convivência. Através da convivência vem a intimidade, vem etc. Quando você convive com alguém, você vai se tornando o que dessa pessoa? Íntima, amigo. Aí você começa na casa dela, ela vai na sua casa, aniversário, para convivência. Não há como ter amizade se você não convive com a pessoa. Não há como ser amigo de Jesus e olhar para Jesus e falar: tu és o meu pastor, se você não tem convivência com ele. E só a missa é muito pouco. É essencial. É a Páscoa semanal, domingo. Nós estamos aqui por causa dele. Nós somos seguidores dele. Mas se você não alimentar esta chama durante a semana, não ter momentos de oração, de diálogo com ele, de leitura da palavra, de silenciar o coração, de escutá-lo e não apenas ouvi-lo. Todo mundo ouve a palavra, mas poucos a escutam. Ouvir é entrar pelo ouvido. Tanto que nós temos dois, né? Como diziam as nossas mães, um entra e o outro. Jesus não diz: as minhas ovelhas me ouvem. Ele vai usar o verbo escutar. As minhas ovelhas me escutam. Qual é a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é tudo aquilo que faz barulho, que tem som e que entra pelo seu ouvido. Entrou no seu ouvido, você ouviu. Escutar é atenção focada. Quando você escuta alguma coisa, você coloca a sua vida, você coloca a sua atenção, você coloca o seu ser ali. Qual é a reclamação de muita mulher casada quando me procura para ajudar no casamento problemático? Padre, o meu marido não me escuta. Só que o marido vai dizer: pode falar, eu estou ouvindo. Mas a mulher não quer um homem que a ouça, ela quer um homem que a escute. Ouvir, meu filho, você ouve mexendo na panela, se ouve em televisão, se ouve mexendo no celular, se ouve brincando com pet. Agora, escutar, você olha para a pessoa, você tenta entendê-la, você dá devolutiva de cabeça, de olhar, de gesto. Então Jesus não quer um rebanho que apenas esteja ouvindo, mas Ele quer um rebanho que esteja escutando. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos vai dizer qual é a missão daquele que tem intimidade com Cristo. E a missão é o testemunho. Qual é a nossa missão? O testemunho. O que significa testemunhar Jesus? É mostrar para o mundo o quinto evangelho. O quinto evangelho. Quantos são os evangelhos? Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual foi o primeiro a ser escrito? Marcos, é o menorzinho, é a fonte quelle. É de Marcos que Mateus bebeu. Mateus é o segundo. Depois Lucas, muito inteligente médico, ele vai dizer que todo mundo estava escrevendo bobagem. Aí ele quis fazer uma apuração séria, colocar a história de maneira mais profunda. Lucas se encontrou com Nossa Senhora. Tem coisas que só tem no Evangelho de Lucas que se refere a Maria, porque São Lucas conversou com ela e Lucas escreve o seu Evangelho, e depois do Evangelho ele já escreve os Atos dos Apóstolos. É Lucas que escreve tanto o Evangelho como Atos. E por último, o Evangelho perto ali do ano 90, João, o Evangelho teológico, mais difícil, belíssimo. Então esses são os 4 evangelhos. Mas eu disse para vocês agora que testemunhar Jesus é mostrar o quinto evangelho. Qual é o quinto evangelho? É a nossa vida.
é a nossa vida. Porque quando você lê os 4 evangelistas, eles estão contando o que Jesus fez e o que Jesus disse. Quando você dá o seu testemunho, você está mostrando o que Jesus é capaz de fazer hoje na vida daquele que confia nele. E nós temos aqui uma leitura complicada, e nós temos Paulo e Barnabé, 2 homens que testemunham Jesus com a vida e com os lábios. Só que a reação das pessoas é diferente. Lembro-me de um professor que eu tive no tempo de seminário. Ele ensinava a oratória sacra, como que a gente faz uma pregação. Ele dizia assim: o problema não é o que sai da sua boca, o problema é o que chega no ouvido do outro. Porque uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que a pessoa ouve, de acordo com a vida que ela tem. A pregação de Paulo e Barnabé é a mesma. Não há uma pregação A e uma pregação B. A pregação é Jesus Cristo. Você que está com o folhetinho nas mãos, se quiser, olhe o versículo 45, como que os judeus receberam esta pregação. Porque Paulo e Barnabé, fiéis à graça de Deus, é importante ser fiel à graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus, porque a graça de Deus a mim dispensada não foi estéril. Além de ser um sentimento de masoquista, é um pecado você não se amar, porque você é obra do Criador. Você é o que é pela graça de Deus, porque a graça não foi dispensada. Então Paulo e Barnabé, eles estão pregando cheio da graça de Deus, e as multidões ouvem. Versículo 45, vamos ler juntos. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. Ficaram cheios de inveja. Olha para você ver. Eles estão pregando a palavra, evangelizando multidões. Ao invés das pessoas gostarem, eles tiveram o quê? Por que esse povão está escutando Paulo e Barnabé e não está me escutando? Por que esse povão está lá e não está aqui? Mas veja o versículo 48. Vamos juntos? Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. A mesma pregação, os judeus tiveram inveja e com blasfêmias, está escrito aí, e com blasfêmias se opunham a Paulo. A mesma pregação surtiu no coração dos pagãos outro sentimento. Eles ficaram contentes e glorificavam a Deus. Meus irmãos, quando a palavra de Deus chega no seu coração, ela chega com um sentimento de inveja ou de contentamento e glorificação. Veja que tem mais um versículo, o versículo 52. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria. Versículo 45. Os judeus ficaram cheios de inveja. Os pagãos ficaram contentes. É o 48. E o 52. E os discípulos cheios de alegria. A mensagem é a mesma. Entendem o que é intimidade? Tem gente que lê a palavra e diz: eu tenho que mudar de vida. Minha vida não está de acordo com a palavra de Deus, não. Me ajuda, Senhor. Outro lê o mesmo texto: bobagem.
Isso aqui é uma bobagem. O importante é ser feliz. Isso aqui a missa é uma bobagem. Negócio de Bíblia aí. E a palavra é a mesma. Há pessoas que se deixam moldar e há pessoas que querem moldar a palavra à sua própria vida. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Hoje, Paulo e Barnabé somos nós. E quando você começar a dar o seu testemunho na sua família, onde você trabalha, na sua sala de aula, na sua faculdade, nos seus amigos, há pessoas que vão ficar contentes e vão glorificar a Deus. Há pessoas que vão se encher de alegria, mas você vai criar inimizades. Há pessoas que não vão gostar porque você está falando de Deus e muitas vão ter inveja de você. Foi assim com Paulo, foi assim com Barnabé e será assim com todo aquele que testemunha a palavra. Porém, o final da leitura é o mais importante. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Não importa o que os outros dizem do seu testemunho, o importante é que Deus vai conservar a sua alegria e vai te dar a plenitude do Espírito Santo. Amém? Amém. Isso é o principal. Ah, padre, mas fulano não gosta, é problema dele. Ah, a pessoa não quer converter, problema dele. Ah, fulano de tal está incomodado com a palavra de Deus, é ele. Quando a você vai receber a alegria e o Espírito Santo. Se você tem intimidade com Cristo, e intimidade é devagarinho, ela vai aumentando dia a dia. O que eu posso fazer aqui como padre é mostrar o caminho, mas quem vai caminhar é você. Eu posso apontar a estrada, mas quem que vai segui-la é você. Deus se propõe, Deus não se impõe. A minha função de pregador é mostrar-lhes. Agora, o que você fará com isso não cabe a mim. Daqui a pouco tempo eu vou dizer: ide em paz. Aí daquela porta para fora é com você. E nós precisamos entender que intimidade com Cristo é um trabalho diário, uma vida de oração diária. A leitura do Evangelho do dia. Os mais devotos a Nossa Senhora, é bom que todos nós o sejamos. O Santo Terço. Como que a gente tem intimidade com Jesus? Intimidade com Nossa Senhora? Intimidade com o anjo da guarda? Se você se relaciona com ele. Um dia alguém me disse assim: ó padre, você fica pregando como anjo da guarda? Só fala do anjo da guarda como se fosse assim, um amigo seu. Eu nunca senti meu anjo da guarda. Você não tem relacionamento com ele? Eu falei, com o meu eu tenho. Eu vou te contar, meu filho, ele me livra de cada uma, que é só ele mesmo, viu? E a gente nota, isso aqui só pode ser, ele te põe no lugar exato, com a pessoa certa. Um pequeno atraso, ele te livra de algo, se você tem relacionamento. Quando Jesus vai dizer que as suas ovelhas escutam a sua voz. Há muitas pessoas que vão à missa todo domingo, e espero que não tenha ninguém assim aqui, mas que pode ter pessoas aqui que estão apenas ouvindo a pregação. Elas não estão escutando a pregação. Aí termina a missa, elas são a mesma pessoa de antes da missa. Como que você me explica isso? Como que você me explica uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que recebe a comunhão, que é abençoada, e ela sai da igreja igual ela estava antes da missa? Tem um problema aí? Tem um problema aí? Coloque na sua casa, eu te desafio, coloque na sua casa uma panela grande com um óleo quente, pega uma batata, tira a casca, e joga a batata lá. E me diga se tem alguma batata que não será frita. Não, eu me recuso. Aí você tira todos, tem uma lá. Não, eu não. Eu vou continuar crua. Eu não quero. Isso existe, gente? Não tem como. Quando você joga a batata ali, ela vai ter uma reação. Assim é a missa.
Nós estamos como se fosse aqui na unção de Deus. Como que essa palavra não nos transforma? Como que a Eucaristia que a gente recebe não nos transforma? Como que a bênção de Deus não nos transforma? Então é preciso deixar-se transformar em ovelhas dele. E aqui eu coloco apenas o final do Evangelho, que é muito bonito. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. O seguimento de Jesus passa por escutá-lo. Primeira etapa. Segunda etapa, segui-lo. Terceira etapa, estar nos seus braços, ou conforme o texto, nas suas mãos. Você que está nas mãos de Cristo, atenção, você pode sair de lá a hora que você quiser, mas assuma as consequências. Você pode viver a vida que você quiser, mas assuma as consequências. Agora, você estando na mão de Cristo, ninguém te arrancará de lá. Nem o diabo, nem pessoas, nem o pecado, nem a morte. A palavra de Deus é clara: as ovelhas que estão nas minhas mãos, ninguém as arrancará de lá. Deixa vir o lobo, deixa vir as tempestades, que venham os problemas, você está guardado nas mãos de nosso Senhor. Essa pode ser a sua oração hoje, antes de você dormir. Senhor, eu quero estar nas tuas mãos. Eu quero estar, Senhor, nos teus braços, protegidos por ti, afagados por ti, cuidados por ti. E quando nós nos sentimos nas mãos do Senhor, tudo muda. Quem está nas mãos de Cristo, você sente a tristeza transformando em paz, a tribulação em bonança, a doença em saúde, as trevas em luz, a confusão em claridade, o obstáculo em vitória, porque o Senhor cuida daqueles que nele confiam. Vale a pena confiar no Senhor. Não se tem notícia que o pastor abandonou a ovelha sequer, mas a ovelha que se abandonou, ele vai atrás. Ninguém nos tira das mãos de Cristo, mas você pode de lá saltar. Então, meus irmãos, levemos para a nossa semana esta palavra. Deus espera de mim um testemunho, assim como Paulo e Barnabé. Há pessoas que vão gostar, há pessoas que não vão gostar, quando a nós estaremos cheios de alegria e do Espírito Santo. Seguir Jesus não é uma atitude labial, é uma atitude experiencial, é uma experiência, não é uma fala, é uma vida. Escutá-lo, segui-lo nas suas mãos, nos seus braços. Finalizo explicando, talvez você ainda não saiba, mas vai saber agora, a beleza do quadro conhecido por muitos, Jesus, o bom pastor. Como que este quadro tem várias nuances do quadro, mas o quadro original, e muitos aqui já viram, é Jesus com uma ovelha no ombro. Ele segura duas patinhas de uma mão, duas patinhas na outra, e a ovelha é como se fosse um cachecol. Já viram isso? A minha pergunta é: por que esta ovelha está ali? Há muitas pessoas que não sabem. Ai, padre, por que a ovelha está lá? Por que ela está lá? Se tem um rebanho de 100, 200, 300 ovelhas, por que aquela está ali? Ah, padre, é porque é a preferida, é a caçulinha, é a bonitinha.
Aí Jesus falou assim: não, você não vai andar, vem cá que eu vou te carregar. Pelo contrário, aquela ovelha é a pior. E qual é a ovelha pior? É a chamada ovelha saltitante. O pastor, todo rebanho tem uma ovelha saltitante. O que é a ovelha saltitante? Ela não quer ficar perto do pastor, ela não quer ficar junto do rebanho, ela quer ficar pulando. Só que tem um problema: se ela pulasse sozinha, até que ia, ela ensina as outras a fazer o mesmo. Ela escolhe um lugar no redil onde ela consegue pular, e ela pula. E quando ela pula, ela fica berrando para as outras, e as mais atrevidas pulam junto. Aí o pastor, além de guardá-las no redil, tem que ficar correndo atrás das ovelhinhas saltitantes. Como que ele resolve esta questão? Transformando a ovelhinha saltitante numa ovelhinha com a perna deslocada. Cuidado com isso. Você aí, que é uma ovelhinha saltitante, tua chapa está esquentando, viu? Sua batata está assando, O que o bom pastor faz? E por que o bom pastor faz? Porque ele não quer perdê-la. A ovelhinha saltitante chega na hora de dormir, todas as ovelhas se deitam. E o pastor, está de olho na saltitante. Ele chega perto dela, faz um carinho, faz uma gracinha, ela fica toda. Ele pega na perninha dela e faz um movimento brusco. Ele sabe fazer, ele vai deslocar a perninha dela. Só que não dói. Faz um barulho, e fica quieta. O pastor sabe o que ele fez. E pronto, deixa passar a noite. Quando o sol amanhece, as ovelhas começam a acordar, vão levantando. O pastor começa a tirá-las do redil para levá-las para as planícies. Esta ovelhinha tenta levantar e ela não dá conta, porque a perninha está deslocada. Ela tenta, aí começa a doer, e ela começa a chorar, e ela vai chamando o bom pastor. Aquele choro. O pastor chega como se não soubesse de nada, dá um cutucão nela com a vara, ela não consegue levantar, puxa com o cajado, ela não consegue. Aí aquela ovelha, atenção, que só queria ficar longe, ela se vê necessitada dele. E ela sabe, se ele não me carregar, eu não consigo andar. Então ela é dócil. Aquela ovelha rebelde, ela se torna dócil. Aí o pastor a pega, a coloca no ombro, segura uma patinha de cá, outra de cá, e vai andar com ela. Quanto tempo, padre? Geralmente 3 dias. 3 dias. Ele desce, dá comida, dá bebida, põe, e ela acostumou ficar ali. Ela acostumou com o cheiro do pastor. Ela está ali exatamente para isso, para acostumar com o cheiro do pastor. 3 dias depois, as ovelhas estão deitadas, o pastor chega, pega a patinha dela, coloca a patinha no lugar. Ela não sabe, um animalzinho. De manhã, as outras levantam, ela continua deitada e fica, só que o pastor já sabe que ela consegue andar. Ele chega, dá um cutucão com a vara, ela fica em pé e ela vê que agora ela consegue andar. Minha pergunta é: dali para frente existe ovelha saltitante? Aquela ovelha, meu filho, é um grude com o pastor. Onde o pastor está, ela está do lado. Ela não consegue ficar longe daquele que acostumou a carregá-la nas suas mãos. O pastor deslocou a perninha da ovelha porque ele a odiava. Ele queria salvá-la. O que significa uma perninha deslocada? É um problema.
uma tristeza, uma provação, uma doença. Meus irmãos, não estou falando para todos vocês, mas estou falando para muita gente aqui. Se a sua vida estivesse a 1000 maravilhas, talvez nem aqui você estaria agora. Por que eu procuro a Cristo? Porque a minha perninha está deslocada, porque eu estou sofrendo e Ele vai me carregar nas suas mãos. Eu já passei por alguns momentos difíceis da vida. Pessoas aqui já passaram certamente. Quanto mais você já viveu, mais provação você já passou. Vocês poderiam dizer-me, naquele momento na sua vida, onde tudo pareceu de cabeça para baixo, se você não estivesse nas mãos do bom pastor, você não dava conta de passar por isso não. Amém? Todos vocês têm história para contar. Padre, isso que aconteceu na minha vida, se não fosse a minha fé, eu não conseguiria chegar aqui. Se não fosse as mãos do pastor, eu não tinha vencido. Então muitas vezes essa perninha deslocada significa o quê? Eu te quero perto de mim. Então toda vez que você ver o quadro do bom pastor com a ovelhinha no ombro, você vai olhar e falar assim, mais uma saltitante. É o pastor trabalhando ali. E uma vez que você se acostuma com Cristo, Ele vai colocar as coisas em ordem. Mas quando as coisas entrarem em ordem, nós não conseguimos ficar longe dele mais. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Elas me seguem e ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Vale a pena, meus irmãos, daqui para frente, essa releitura. Todo problema que aparecer na sua vida, toda tristeza que bater na sua porta, toda provação que aparecer no seu caminho, pergunte-se antes, será que eu estou perto do bom pastor? Será que eu estou grudado no bom pastor? Será que eu estou tendo relacionamento íntimo com Jesus? Ou isso que apareceu na minha vida é para que eu possa rezar mais? Nós terminamos há pouco aí a quaresma. Muitas pessoas acordaram para rezar o rosário da madrugada. Acordei alguns dias. Não consegui acordar todos os dias, né? Só acordei alguns. Tem gente que... Aí alguém me diz, padre, eu acordei os 40. Os 40? Os 40. Cochilava o dia todo, mas eu fiz os 40. Eu nem preciso perguntar. Ela não fez porque ela estava fazendo graça. Ela precisava de um milagre, para ela ou para alguém. Quem precisa de grandes graças, haverá de fazer grandes sacrifícios. É por isso, meus irmãos, que quanto mais próximo de Jesus nós estamos, e às vezes quanto maior é o problema, mais Deus a gente busca. Ele vai fazer na sua vida o que for necessário para não perder a sua salvação. Então vale a pena ser ovelhas próximas, para que não precisamos ter a perninha deslocada, para aprendermos que sem Ele nada fazemos, nada somos e não existimos. Feche os seus olhos um pequeno instante e traga agora à sua mente a imagem de Jesus com uma ovelha no colo. Cria na sua cabeça essa imagem. Jesus com uma ovelhinha no colo. Esta ovelha é você. Veja Jesus acariciando aquela ovelha, cuidando daquela ovelha, protegendo aquela ovelha. É isso que Jesus faz com cada um de nós. Nós que estamos nas suas mãos, nós que ouvimos, escutamos a sua voz,
nós que o seguimos pelo caminho. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, eu não sei o momento pelo qual você está passando, mas uma coisa eu sei: você está no colo do bom pastor, você está nas mãos de Jesus, e Ele vai dizer: nada te arrancará das minhas mãos, ninguém te arrancará das minhas mãos, porque eu sou o teu pastor, um pastor que deu a vida por você, que derramou sangue por você. Permaneça nos meus braços, permaneça seguro nas minhas mãos, porque aqui é o seu lugar. Obrigado, Senhor, por todo o carinho, por todo o cuidado, por todo o zelo que tens para com cada um de nós. Que o nosso coração tenha mais confiança, que tenhamos mais paciência, na certeza de que Deus age e trabalha para aquele que nele confia. Ao Senhor Jesus, bom e belo pastor, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.